Amém, irmãos, meus amados, vamos nos colocarmos em pé. Eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia nesta noite, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a seguir. Os irmãos encontraram? Vamos ler então. O verso 9 diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E ao voltar-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com veste talhares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram branco como a branca lã e como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés eram semelhante ao latão reluzente, como refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha ele na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. E quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar nesta noite apenas em alguns versículos do que nós lemos nesta noite, embora os irmãos digam que, na verdade, Apocalipse é o livro mais difícil da gente pregar, ensinar, mas nesta noite nós vamos tentar de falar aqui um pouco para os irmãos no livro de Apocalipse. Nós lemos nesta noite em que João foi condenado lá na ilha de Pátimo. Pátimo era uma ilha, uma colônia penal romana, onde se prendia os prisioneiros políticos, né? E João foi condenado ali, preso ali. Será que João era um assassino? Será que João era um prisioneiro político? Mas no verso 9 diz que foi por causa da palavra de Deus. João é condenado a sofrer humilhação na prisão, até fome, por causa da palavra de Deus. E você, meu irmão, o que tem sofrido por causa da palavra de Deus? Hoje é diferente. Se nós fôssemos capazes de ouvir o gemido da palavra de Deus, sofrendo por causa da igreja, por causa de muitos crentes com mau testemunho, é porque nós não somos capazes de ouvir. Mas se nós fôssemos, você ficava triste, desanimado e provavelmente ia procurar se converter cada dia mais, porque a palavra de Deus nos nossos dias está sofrendo por causa de mau testemunho de muitos crentes, de muitas pessoas que se diz crente. No meio da igreja está acontecendo muitas coisas, né? Então aqui
A ilha de Pátimo ficava lá no mar Egeu e tinha aproximadamente 13 quilômetros de comprimento por 7 de largura, com elevação até de 300 metros, segundo eu li uma história. Até de 300 metros de altura, e se você puxar na internet, você vê que ela é em cima de um monte. João foi condenado ali, amados irmãos, a razão foi por causa da palavra de Deus. João foi, na verdade, condenado ali por causa da palavra do Senhor. Mas, amados irmãos, ele diz que no dia do Senhor, ele foi arrebatado em espírito e viu aquelas maravilhas no dia do Senhor. Deus falou com ele. Na verdade, aquela ilha, embora que João estivesse provavelmente até abatido por causa dos seus 94 anos de idade, mas ele pôde contemplar a glória de Deus, pôde ver a glória do Senhor ali, e aquela ilha, que era um sofrimento, transformou-se numa porta do céu, para ele receber a mensagem de Deus, e transmitir às 7 igrejas que estavam na Ásia, né? Como nós lemos nesta noite. Mas, meus amados irmãos, nós vemos, amados irmãos, que ele estava ali num sofrimento muito grande, mas Deus falou com ele. Se você estiver num sofrimento grande, Deus pode falar com você através do seu sofrimento, através da sua angústia, daquilo que muitas vezes está acontecendo com você. O Apocalipse, ele revela a grandeza do Messias e a sua incomparável autoridade. Cristo Jesus é o único que tem atributos divinos e ele age em união com o próprio Deus. Aquilo que Jesus fazia, ele agia em comunhão com Deus. Mas me chamou a atenção aqui no verso 16, amados irmãos, eu gosto de... Sempre as minhas mensagens são expositivas. Ler aquele versículo ou a parte da Bíblia e explanar aquilo. Eu gosto sempre de fazer isso. Então nós vamos nesta noite, nesses minutos que nós temos aqui, falar um pouco na parte A do verso 16. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. O que me chamou aqui a atenção, amados irmãos, foi mão direita e estrela. Quem é que estava na mão direita, irmãos? A mão direita estavam os 7 anjos da igreja, né? Então os pastores são privilegiados, porque estão na mão direita do Senhor. E aquele que vive na mão direita do Senhor, ele tem que andar pelo caminho direito, tem que estar certo, não pode usar de engano, porque está na mão direita do Senhor. Aquele que anda na mão direita do Senhor, ele tem misericórdia, ele tem acordo, ele tem paz, ele tem harmonia, porque ele está na mão direita do Senhor. Então, nós estamos na mão direita do Senhor. Então, os pastores são privilegiados, porque eles vivem na mão direita do Senhor. Então, não tem como usar de engano. Não é perturbado, não se comporta inconvenientemente, mas se comporta conveniente com a palavra de Deus, porque ele está na mão direita do Senhor. A mensagem foi para as 7 igrejas da Ásia, mas serve para nós, irmãos, que somos pastores de igreja, que estamos dirigindo a igreja do Senhor, estamos vivendo em comunhão com o Senhor, e só assim, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, nós possamos subir com Ele para a sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. As estrelas
as estrelas também estavam na mão do Senhor. 7 estrelas. Lá no verso 20, você vai ver que ele diz que as 7 estrelas são as 7 igrejas, ou melhor, os 7 pastores das 7 igrejas. Estrela, amados irmãos, quando alguém é destacado de um grupo, alguém diz, ora, ali é o estrela, né? Ali é o estrela. Estrela, amados irmãos, se você for para o interior, na verdade, aonde não tem o sistema elétrico, você olha para o céu, você vê as estrelas brilhando, e as estrelas, elas não estão embaixo, elas estão de cima, estão em cima. A estrela, de longe você vê a luz dela, de longe você vê o brilho, porque são estrelas. E é por isso que aqui tem um altar mais alto do que aí, porque aqui está os estrelas. Aqui está os estrelas do Senhor, que deve brilhar a vida, a nossa vida, amados irmãos, deve brilhar como estrela. Louvado seja o nome de Jesus. Não existe estrela apagada, não. Estrela brilha, estrela tem luz, estrela de longe se vê. Então, meu testemunho, o testemunho dos pastores, testemunho do servo de Deus, de longe você pode contemplar, e ainda que essa pessoa seja arrebatada, na verdade, o seu testemunho continua falando. Continua falando. Porque são estrela do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Jesus é soberano, amados, e estabelece pastores. Lá no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 21, quando Jesus ressuscitou, que encontrou-se com Pedro, né? E por a terceira vez, ele perguntou se Pedro o amava. E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, pois faça o seguinte, Pedro, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Naquele momento, Jesus estava estabelecendo Pedro como pastor de ovelha. E vocês, meus pastores, são pastores das ovelhas do Senhor. Então, cuide das ovelhas. A gente não cuida melhor porque não pode, mas o que é impossível não, mas o que é possível a cada um de nós fazer, porque lutamos com o rebanho do Senhor, né? Então, Pedro aqui foi estabelecido pastor de ovelha. Jesus se comunica com os pastores. Quantas vezes, amados irmãos, já aconteceu isso comigo muitas vezes. Não foi só uma vez e nem duas, muitas vezes. Eu pensando de fazer uma coisa, mas à noite Deus fala comigo, não faça isso, faça assim. E quando a gente segue a voz de Deus, certamente você se dá bem, porque está seguindo a voz de Deus, né? Está seguindo a voz de Deus. E isso é muito importante. Paulo falando aos Efésios no capítulo 2, ou melhor, capítulo 4 e verso 11, ele disse, ele mesmo, o Senhor, constituiu uns para apóstolo, outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Foi ele, o Senhor, que constituiu uns para apóstolo, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Pastores para pastorear a igreja, doutor para ensinar a igreja, evangelista para ensinar a igreja e procurar as almas lá fora. Então, ele, na verdade, foi ele que constituiu, mas com uma finalidade.
Qual era, irmãos, a finalidade? De aperfeiçoar a sua igreja. Então a igreja do Senhor, amados, ela não falta nada. Não vai faltar apóstolo, não vai faltar profeta, não vai faltar evangelista, não vai faltar pastor e nem doutor. Eu passo, Gilberto passa, pastor Saulo passa, mas tem outros que vão se levantar e vão, na verdade, continuar com a obra de Deus, porque a igreja do Senhor, ela tem uma perfeição. Jesus já fez isso para aperfeiçoar a sua obra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, Jesus, na verdade, ele tem o completo domínio sobre a sua igreja. De novo ele fala para Pedro, lá em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és pedra pequena. Mas sobre esta pedra, que era ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se levantar demônio de todos os lados, mas não prevalece contra a igreja do Senhor. A igreja comprada, remida, transformada, renovada, liberta pelo sangue de Jesus. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque ela foi comprada, e foi pelo um preço caríssimo, o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Na parte B do verso 16, da sua boca saiu uma espada de 2 fios, de 2 gumes. Espada, amados irmãos, fala de batalha e de vitória, né? Você usa a sua espada para entrar na batalha e espera que, na verdade, você saia com vitória. Pode continuar na batalha, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Seria também o poder que Cristo tem de julgar e executar toda a sentença. É Ele, na verdade, que tem este poder. Essa espada, né? Essa espada é o poder penetrante da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Os irmãos estão lembrados como é que fala o versículo 4:12? A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Penetra até as juntas, ou melhor, penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Mesmo que eu não conheço o coração de nenhum dos irmãos, mas a palavra de Deus, ela tem o discernimento completo do nosso coração, da nossa mente, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela discerne os pensamentos e a intenção do coração. Louvado seja Deus. 2 fios são a palavra que sara, fere e mata. Eu gostaria que o irmão abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 32 e verso 39. Pastor, lê aí para nós ver esse versículo, que é muito maravilhoso. É o poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Veja agora que eu sou, eu mesmo, não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu saro, eu firo e eu saro. Eu mato e faço viver. E não há quem possa escapar das minhas mãos. E lá no livro de Isaías diz, e operando eu, quem o impedirá? Então, ninguém pode escapar das mãos poderosas do Senhor. E quando Ele quer operar, ninguém vai impedir, de maneira nenhuma, porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da igreja.
É Ele que tem, na verdade, a espada de dois gumes. A palavra do veredito final, irmãos, do juízo, está com Ele. Está com Ele. João 5:22. O Pai a ninguém julga, mas Ele concedeu, Ele deu o Filho, todo julgamento. Só Jesus pode julgar. É Ele que tem o poder, é Ele que tem o juízo para julgar a cada um de nós. Então, amados irmãos, é esse Deus maravilhoso em que nós servimos. Louvado seja o nome de Jesus. Na parte C do verso 16, irmãos, diz o seguinte: o seu rosto era como o sol. Na parte C do verso 16, o seu rosto era como o sol. O sol, ele é o rei dos astros, né? Que ilumina o mundo inteiro. Jesus, o rei do universo. O sol é quem dá vida às plantas. Se for só chuva, termina a planta morrendo bêbada, né? Tem que ter o sol. Tem que ter o sol. Também só sol não é bom, mas o sol, ele pode até queimar, mas ele transmite uma vitamina, tanto para o ser humano como para as plantas. Então o sol, ele é um rei dos astros. Jesus, o rei do universo. O sol transmite vida à terra. Jesus transmite vida à humanidade. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, e verso 1, Paulo está falando aos Efésios: Ele vos deu a vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecado que cometemos diante do nosso Deus. Nós estamos mortos. Jesus nos deu a vida. Por isso aqui estamos, irmãos, adorando o Senhor, porque Ele nos deu vida e vida eterna, vida em abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. O sol expulsa a escuridão, Jesus expulsa as trevas. Se não tivesse essas luzes agora aqui, nós estávamos numa escuridão muito grande. É semelhante ao sol. A noite chega, mas de manhã o sol aparece e começa a expulsar a escuridão da noite, né? Assim, amados irmãos, é a nossa vida. Jesus entrou na nossa vida e clareou. Nós que vivíamos nas trevas, Ele nos deu, na verdade, essa liberdade que todos nós temos na nossa vida, da claridade espiritual. Ele nos deu uma luz importante e maravilhosa. Então ninguém pode apagar o sol e ninguém pode vencer a Jesus, de maneira nenhuma. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva. Nós seguimos a Jesus, não podemos andar em treva, porque seguimos a Jesus. Ele é a luz do mundo. E enquanto, amados irmãos, a igreja do Senhor estiver aqui na terra, ela tem luz. Esse mundo tem luz. Esse mundo tem luz. Mas quando a igreja sair, aí, irmãos, vai ter escuridão, pois está fora da luz do nosso Deus. Vai ficar escuridão. O sol aqui, amados irmãos, ele fala do brilho do caráter de Cristo e a luz para os povos. Tem um versículo aqui, amados, que eu acho muito importante, lá no livro de Malaquias, capítulo 4, e verso 2. Malaquias 4 e 2, que está falando do juízo em que vem, juízo final, juízo destruidor,
Você achou aí, pastor Ari? Quem foi que trouxe salvação debaixo das suas asas, irmãos? Jesus trouxe salvação debaixo das suas asas para todos nós. E aí ficamos tão alegres que ele fala, o profeta fala do bezerro que está preso na estribaria. Quem criou gado aqui? É o seguinte, eu acho que teve alguém aqui que criou gado no interior. Você pega o bezerro, separa da mãe dele e bota na estribaria lá. De manhã você solta ele, ele sai pulando para ir mamar, né? Para ir beber leite. Sai pulando. Então nós vivemos nas trevas. O crente é para viver alegre. Viver alegre. Porque nós estávamos lá nas trevas, presos, e fomos libertos, né? Aí o profeta disse que é igual um bezerro solto da estribaria, né? O bezerrinho vai alegre para beber o leite, mas chega lá o camarada que vai tirar o leite, prende ele, amarra na mão da mãe, da vaca, para tirar o leite, né? E eu até lembro de um versículo que Pedro diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual, para que por eles seja dado o crescimento. Qual é o leite espiritual, irmãos, que a igreja deve tomar? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Pedro estava, na verdade, falando da palavra. Desejai cada dia se alimentar com esta palavra, a palavra de Deus, que ela é como leite. E ele diz mais, leite não falsificado, né? Leite puro, porque tem muitos ensinamentos aí que não é legítimo. Não é legítimo. Então Pedro já alertou, leite não falsificado, para que por ele seja dado ao crescimento, louvado seja Deus. Quem que está se alimentando nesta noite aqui com a palavra de Deus? Então, vá orando e vá crescendo cada dia mais, na palavra do Senhor, que é alimento espiritual para nosso crescimento espiritual. É a palavra de Deus. O verso 17, irmãos. Nós estamos já encerrando. Verso 17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus, irmãos, é o Criador e é o Consumador. Ele estava com Deus antes do mundo existir, e estará com Deus e a igreja no porvir eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo falando lá em Tessalonicenses, me parece que 4:17, ele falando sobre aqueles que dormem, mas ele falou aqui em duas coisas: os que dormem e sobre o arrebatamento da igreja. Ele disse: depois nós, os vivos, seremos arrebatados e estaremos juntamente com Ele, sempre com Ele, louvado seja o nome de Jesus. Então, nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor. Jesus é esse que estava lá no princípio com Deus e estará com a igreja no porvir eterno. Por isso que o pastor Saulo, nesta noite, cantou: a Cristo unido está a minha alma. Nós estamos com a nossa alma unida com Cristo, louvado seja o nome de Jesus. E se você está com a sua alma unida com Cristo, obedeça ao Cristo da nossa alma, né? Vamos obedecer a Ele todo momento da nossa vida. No verso 18, irmãos, ele diz o seguinte: tem uma chave da morte e do inferno. Jesus, amados irmãos, lá em Mateus 28:18, ele falou dizendo: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Depois que ele ressuscitou, ele disse: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. É Ele que tem toda a autoridade, amados irmãos.
porque ele tem a chave da morte e do inferno. E com a chave ele abre e ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre, porque a autoridade é dele, do Senhor nosso Deus. Ele é quem domina a chave da morte, dos vivos e dos mortos, é ele que tem. É ele que tem. Então, sabe decidir para onde é que vai a alma de cada um. Tanto daqueles que morreram, como daqueles que estão vivos, né? É ele que sabe, na verdade, aonde deve ir, porque ele é a autoridade. A chave do inferno, ele tem um domínio sobre Satanás, tudo, todos os anjos mal, ele tem o domínio. Se ele não tivesse domínio sobre o Satanás, amados irmãos, agora eu faço que nem o outro, nós estaríamos aflitos, né? Mas ele tem o domínio. Não fique com medo de Satanás, nem nada. Só se Jesus, na verdade, der liberdade a ele. Pelo contrário, ele tem a chave, não é ele que fecha e ninguém abre. Então, que Deus possa, amados, nos abençoar, que possamos estarmos andando cada dia mais, né? Cada dia mais junto com Ele, saber que Ele tem o domínio sobre nós. É Ele que decide o futuro das almas dos homens. É Ele que decide. Lá no livro de Apocalipse, me parece que 20, verso 10 a 14, ele diz que pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça de todas as coisas. Então o Senhor, nosso Deus, Ele é o cabeça de tudo, cabeça de todas as coisas. Então não tem porquê cada um de nós estamos temendo, não. Nós estamos com Cristo, né? Estamos unidos com Ele. E assim não podemos temer nada, porque Ele será o juiz naquele último dia, né? Porque Ele está com tudo debaixo dos seus pés e Ele é o cabeça de todas as coisas. Meus amados, que Deus possa nos abençoar, que possamos, na verdade, prosseguir, caminhar nessa caminhada maravilhosa.